Olá, minha gente, olá, meu povo. Estamos aqui na revisão Sou Mais Pré-Med. Nessa época de pandemia, de isolamento social, faremos as revisões das particulares em casa. Eu selecionei algumas questões para vocês e nessas questões eu quero que a gente revise temas importantes, os mais cobrados nessas provas e que vocês possam revisar ao máximo nessa hora, que vamos ficar juntos. E aproveitem bastante a revisão. Anotem, rabisquem, rascunhem o que vocês puderem anotar, o máximo de informações, para que nós, ao final da revisão, tenhamos uma revisão proveitosa. Eu selecionei algumas questões boas que mexem com temas gerais. Por exemplo, a minha primeira observação é sobre relações ecológicas. Relações ecológicas intraespecíficas é entre ser da mesma espécie. Dois seres da mesma espécie, quando tem essa relação ecológica, ela é intraespecífica, também chamada homotípica. Aí existem as harmônicas. Quem são as harmônicas? A sociedade, cujo símbolo é mais, e a colônia, cujo símbolo é mais. Qual é a grande característica de uma sociedade? A divisão de trabalho. Qual é a grande característica de uma colônia? A união anatômica. Colônia e sociedade são relações intraespecíficas harmônicas. Só que existem as desarmônicas, né, que é o canibalismo. O canibalismo, o sinal é mais e menos, e a competição, que o sinal é menos e menos. Canibalismo e competição são relações intraespecíficas desarmônicas. As relações intraespecíficas, que são entre seres da mesma espécie, elas são a minoria. A grande maioria são de relações interespecíficas, que são as relações entre seres de espécies diferentes. Aí você vai ter as harmônicas, que são a protocooperação. Qual é o sinal da protocooperação? Mais e mais. A protocooperação, o sinal é mais e mais. A grande característica da protocooperação é a não dependência. É o caso, por exemplo, do pássaro e do búfalo, o pássaro comendo o carrapato do búfalo. É o caso da anêmona e do paguro. Então, não há uma dependência. No comensalismo, um indivíduo se instala no organismo do outro, nutrindo-se e não causando malefícios. Qual é o sinal? É zero e mais aqui, ó. Zero e mais, ou mais e zero. Para um é indiferente, para o outro é mais. Mutualismo. No mutualismo há uma dependência. Eu dependo de você e você depende de mim. Se nós nos separarmos, ou ocorre a morte, ou um prejuízo muito grande. Qual é o sinal do mutualismo? Mais e mais também. E o inquilinismo, que o sinal é zero e mais, um indivíduo fica por sobre o outro, fica se alojando no organismo do outro para obter alguma vantagem. Não se esqueça disso. Isso cai demais em provas. Protocooperação, comensalismo, mutualismo e inquilinismo são relações interespecíficas harmônicas. E as desarmônicas mais importantes são o parasitismo e o predatismo, ambas com o sinal mais menos. Deixa eu falar uma coisa, existe uma relação ecológica muito importante, que é a relação ecológica do amensalismo, que é aquela da maré vermelha, que é muito cobrada também em prova, que não está aqui, mas é muito cobrada em prova. O amensalismo, que é quando um indivíduo libera uma substância que mata ou prejudica o outro. Job, essas relações ecológicas que você expôs aqui, eu tenho que saber? Gente, infelizmente tem. Infelizmente ou felizmente, tem que saber, principalmente a protocooperação e o mutualismo, principalmente o comensalismo, principalmente a sociedade e a colônia e o predatismo. Essas são as mais importantes dessas relações ecológicas que eu falei para vocês. Vendo essas relações ecológicas agora, fazendo essa revisãozinha rápida de relações ecológicas para vocês, onde eu destaquei as principais relações ecológicas. Vamos para a questão, vamos lá. Ó, questão 1. Marque a alternativa que contém informações incorretas. Ele quer a informação incorreta sobre as relações ecológicas. No predatismo, um organismo chamado predador mata o outro, que é a presa, para se alimentar, sendo o predador um controle biológico da presa. Gente, o predador, ele é um controle biológico. Se não fosse o predador, a presa teria uma superpopulação. Então, quando você vê uma zebra atacada por um leão, um sapo comendo um inseto,
Aquele predador, ele é um controle biológico da população de presas. Se não fosse o predador, haveria uma superpopulação de presas. Verdade, a letra A. Não é a resposta. No inquilinismo, uma espécie inquilina vive sobre outra, ou no interior de outra espécie hospedeira, sem prejudicá-la e sem se nutrir. O inquilinismo diferencia-se do comensalismo por isso, porque ele não se nutre. Fenômeno esse que ocorre com o comensalismo. O comensalismo se nutre, o inquilinismo não. Então a letra B estaria verdade, porque ele fala que o inquilinismo, uma espécie fica em outra espécie hospedeira sem prejudicá-la e sem se nutrir. Essa nutrição acontece no comensalismo. Então, se eu estiver no seu corpo, eu estou no seu corpo sem me nutrir, eu sou inquilino. Se eu estiver no seu corpo me nutrindo, eu sou comensal. A letra B está verdade, não é a resposta. A protocooperação é um tipo de relação ecológica em que as espécies associadas trocam diversos benefícios, não podendo de forma alguma viver isoladamente. Olha aí, não podendo de forma alguma viver isoladamente, ou seja, se separar morre. Será que essa está certa? Não, na protocooperação eles podem viver separadamente. Está falsa aqui a resposta, ó. Essa resposta está falsa. No amensalismo, uma espécie é prejudicada sem que a outra seja afetada. Ó, sem que a outra seja afetada. Como que acontece em fungos e bactérias, quando o fungo libera uma substância que mata a bactéria, bem como no processo da maré vermelha, que acabei de dizer, o amensalismo tem como principal exemplo, em provas, a maré vermelha, minha gente, a verdade. No parasitismo, podemos classificar o parasita de acordo com o seu ciclo de vida, monóxeno e heteróxeno. Verdade. Verdade também. Qual é a diferença de um parasita monóxeno e de um parasita heteróxeno? Quando de um hospedeiro definitivo passa para outro definitivo direto, não tem o hospedeiro intermediário, o parasita é chamado monóxeno. Quando o parasita é heteróxeno, quando é que ele é? Quando tem o hospedeiro definitivo, passa pelo hospedeiro intermediário e passa pelo definitivo. Então, a resposta incorreta, que é no caso o que ele quer, é a protocooperação dizer que não pode viver de forma alguma, viver isoladamente. Sim, a protocooperação pode viver isolado, no mutualismo não. Resposta da primeira questão, letra A. Letra A de amor, né? Então, não se esqueça dessa classificação aqui. Que classificação que eu dei? Monóxeno só tem um hospedeiro, que é o definitivo. Heteróxeno tem, além do definitivo, o intermediário. Por exemplo, lombriga. Lombriga é monóxeno, porque passa de uma pessoa para outra. Esquistossomose, como passa por um caramujo, ela é heteróxeno. Toda vez que tiver um hospedeiro intermediário, heteróxeno. Questão 1, letra C. Questão 2. Analise os itens que se seguem sobre a genética e marque V ou F. Essas questões eu coloco porque elas revisam muita coisa. Revisam muita coisa juntas e aí cada item você analisa e cada item você fala o V ou o F. O que está errado e vai sublinhando. Ó, o gene constitui-se num fragmento de DNA que forma um RNA mensageiro. Até aí está perfeito. Esse último, quem é esse último? O RNA mensageiro é responsável em produzir uma proteína que vai condicionar, que vai fazer aparecer uma característica genética. Está totalmente perfeito. Quando o gene produz o RNA mensageiro, acontece a técnica de transcrição. A transcrição que acontece no núcleo. E depois o RNA mensageiro sofre o splicing e vai para o citoplasma, ele vai fazer a tradução. Portanto, o gene constitui-se num fragmento de DNA que forma um RNA, que esse último é responsável em fabricar uma proteína, e essa proteína que vai condicionar uma característica genética. Verdadeiríssimo aqui. O RNA possui apenas uma fita de nucleotídeos. Essa é uma das diferenças do RNA para o DNA. O RNA possui apenas uma fita de nucleotídeos, oriunda do DNA, viu? Na técnica de transcrição.
E a partir da transcrição, isso a partir da transcrição, até aí vai, né? Ó, o RNA possui apenas uma fita de nucleotídeos oriunda do DNA, a partir da técnica de transcrição. Até o ponto e vírgula, vai. Já o DNA é uma dupla hélice. Dupla hélice, se lembre, dupla hélice com pontes de hidrogênio no meio e ligações fosfodiéster na periferia. Lembra disso? Lembrando a você, o DNA é uma macromolécula com pontes de hidrogênio no meio e ligações fosfodiéster na periferia. E tem dois polinucleotídeos, duas fitas de nucleotídeos em sentidos opostos e ligados por pontes de hidrogênio entre citosina, adenina e timina, guanina, certo? A mesma quantidade de adenina vai ser a de citosina, a mesma quantidade de timina vai ser a de guanina. Não, a ligação não é essa. A ligação é adenina, timina, com 2 pontos de hidrogênio, e citosina, guanina, com 3 pontos de hidrogênio. Ó. Adenina, timina, com 2 pontos de hidrogênio, e citosina, guanina, com 3. Então, ele fala que a adenina está ligada. Ó, ele fala que está errado. Ó. A adenina ligada à citosina. Não, a adenina liga-se à timina. E a timina, a guanina. Não, aqui não. Aqui é citosina, guanina. Certo? Então o erro está aqui, ó. Até aqui estava tudo bem, ó. O RNA tem apenas uma fita de nucleotídeos oriundos do DNA, a partir da sua transcrição. Beleza. Já o DNA é uma dupla hélice formada por 2 fitas de polinucleotídeos em sentidos opostos e ligados pelas bases por pontos de hidrogênio. O erro está só aqui, ó, entre adenina, citosina e timina, guanina, certo? Então tá falso isso aqui, ó. O códon, quando o RNA é produzido, ele vai voltando, ele vai saindo do núcleo e vai para o citoplasma. Realizar o códon, realizar a transcrição, a tradução depois da transcrição. Acontece a transcrição no núcleo, ele sai do núcleo, vai para o citoplasma para fazer a tradução. Quando o RNA sofre o deslizamento do ribossomo, vocês sabem que aqui está o RNA e o ribossomo vai deslizando nele. Quando o ribossomo vai deslizando nele, o ribossomo vem com RNA ribossômico, né? Aí já tem o RNA mensageiro e os RNAs transportadores trazem os aminoácidos. De novo, o RNA ribossômico vem com o ribossomo, né? O ribossomo com o RNA ribossômico, tem o RNA mensageiro e também tem o RNA transportador com o aminoácido. Então o RNA transportador vem, se encaixa, sai. Vem, se encaixa, sai. Ou seja, isso é uma constante para unir os aminoácidos. Essa técnica é a tradução e ela acontece onde? Ela acontece no citoplasma. Então, ó, o códon possui 3 bases de RNA ribossômico. Não são 3 bases de RNA ribossômico. São 3 bases de RNA mensageiro. Cada aminoácido tem que ter um códon para ele. Então, se eu quiser fabricar uma proteína com 100 aminoácidos, eu tenho que ter 100 códons e 300 bases. De novo, para eu fabricar uma proteína com 100 aminoácidos, eu tenho que ter 100 códons e 300 bases. Já está errado aqui, né? Porque ele fala ribossômico. Não é ribossômico, é mensageiro, que codifica um aminoácido. O códon codifica o aminoácido. Ele só não é formado de RNA ribossômico. E, como existem 20 aminoácidos, inferior ao de combinações possíveis das bases, que são os códons, 64 códons. Muitas vezes altera-se o códon, mas coloca-se o mesmo aminoácido na proteína. Isso é chamado código degenerado. O que é isso? Muito códon para pouco aminoácido. Existem 64 códons e 20 aminoácidos. Muitas vezes você troca o códon, mas codifica o mesmo aminoácido. Uma coisa importante é que existe o códon de início, que é o A, o G, e os códons finais, que é o UAG, UGA e UAA. Então, na verdade, verdadeira, só existem 61, porque são 64 menos os 3 códons de parada, os stop códons, que são os códons finais, certo? E aí ele fala o seguinte, que existem 20 aminoácidos e muitos códons, e muitas vezes muda o códon, mas codifica o mesmo aminoácido. Isso eu falo sempre muito na aula. Se existissem 20 códons e 20 aminoácidos, todas as vezes que você mudasse o códon, mudava o aminoácido.
Mas como tem muito códon, você às vezes muda o códon e não muda o aminoácido. O único erro daqui é dizer que o códon está presente no RNA ribossômico. Então aqui você bota falso aqui, ó. Bota falso aqui, tá? Falso. Quarta observação. Existem códons de término e códon de iniciação. Qual é o códon de término? O códon de término é o AG, UGA e o AA. O AG, o GA e o AA. E o códon de iniciação, que é o AUG, que atua iniciando e finalizando a síntese proteica. Até aí tá verdade. Fenômeno realizado após a técnica de splicing. O que é o splicing? Quando o RNA mensageiro é fabricado, ele não está pronto, ele é o pré-mensageiro. Nele você vai ter exons e vai ter introns. E aí o que acontece? A técnica de splicing tira os introns do RNA pré-mensageiro, transformando-o em RNA mensageiro, no qual retira-se do RNA pré-mensageiro os introns. Olha como essa está a verdade. Existem códons de início, que é o AG, o GA e o AA, e o códon de término, que é o AG, o GA e o AA, e o códon de início, que é o códon AUG, que iniciam e terminam a síntese proteica. Ele não colocou respectivamente, né? Porque ele botou o de término, que inicia, e o de iniciação, que finaliza. Mas como ele não tem respectivamente, pode considerar a verdade. Se ele colocasse assim, ó, existem códons de término e iniciação que atuam respectivamente, iniciando e finalizando, aí estaria errado. Mas ele não colocou respectivamente. Fenômeno realizado após a técnica de splicing, né? Que é essa técnica de splicing fica entre a transcrição e a tradução. Depois da transcrição e antes da tradução, tem a técnica de splicing, no qual se retira do RNA pré-mensageiro os introns. Esse item está totalmente o que, gente? Totalmente verdade. Existem códons que não codificam proteínas e mesmo assim fazem parte da estrutura do material genético dos eucariotos. Essas sequências, chamadas de introns, são extraídas enzimaticamente do RNA logo após a transcrição a partir do splicing. Gente, 97% do nosso DNA é de introns. Então, existem códons que não codificam proteínas, como é o caso dos introns. Existem códons que não codificam proteínas e mesmo assim fazem parte do nosso material genético. Essas sequências, chamadas de introns, são retiradas após a técnica de transcrição a partir do splicing. Verdadeiríssimo aqui. Verdadeiríssimo. Ficaria VFFVV. Próxima questão. A questão 3 envolve plantas. Envolve plantas. Eu coloquei aqui uma questão geral de plantas para que nós possamos revisar o máximo de coisas possíveis. Veja, aqui você vai ter as algas, aqui você vai ter as briófitas, aqui você vai ter as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, não é isso? Muito bem. Qual é a grande característica das algas para as briófitas? As algas formaram o embrião multicelular. O embrião multicelular. E a conquista também do ambiente terrestre, né? Mesmo que de forma parcial, mas o ambiente terrestre foi a grande conquista. Qual foi a grande conquista de briófita para pteridófita? A presença dos vasos condutores de seiva. Qual foi a grande conquista das pteridófitas em relação das gimnospermas em relação às pteridófitas? A semente. Deixa eu colocar de preto que fica melhor. Semente. E qual foi a grande evolução das angiospermas em relação às gimnospermas? A grande evolução foi a presença da flor e do fruto. Né? Flores e frutos. Então, que isso você não possa esquecer jamais. O grande aspecto evolutivo da briófita em relação às algas é o fato de ser terrestre. A grande evolução das pteridófitas em relação às briófitas é a presença de vasos condutores de seiva. A grande evolução da gimnosperma em relação à pteridófita é a presença da semente. A grande evolução das angiospermas em relação às gimnospermas é a flor. Esse cladograma mostra que todos vieram de um mesmo ancestral. Lembrando que se todo mundo veio de um mesmo ancestral,
é um grupo monofilético. Quando o mesmo ancestral dá origem a todo mundo aqui, ó, isso é um ramo, um ramo, um ramo e outro ramo. E aqui é um nó, aqui é um nó, aqui é um nó. Então, esse cladograma teria 3 nós, ó, um nó aqui, que formou a briófita, um nó aqui, que formou a pteridófita, e um nó aqui, que formou a gimnosperma. E além dos 3 nós, um ramo para cá, 2 ramos para cá, 3, 4 ramos. E também 4 terminais. Um terminal aqui, um terminal aqui, um terminal aqui, um terminal aqui. Pouquíssimos alunos sabem disso. Prestem atenção. Um nó, 2 nós, 3 nós. Aqui tem 3 nós, 1, 2, 3, 4 ramos e 4 terminais, porque cada ramo dá origem a um terminal. Beleza? Vamos apagar isso aqui agora e vamos ver as observações aí. Vamos ver bem direitinho aí. Então vamos lá. Escuta aí. As briófitas têm gametófito duradouro. A fase gametofítica é a fase mais duradoura. E dependem da água para fecundação. Até aqui tá indo beleza, ó. De novo. As briófitas têm gametófito duradouro e dependem da água para fecundação. Não apresentam órgãos. E também não apresentam tecidos, nem estruturas de reprodução visíveis. Até aí vai, viu? Até aqui tá tudo perfeito na briófita. Em sua classificação, podemos encontrar 3 grupos. Os musgos, que são as briófitas, as briofitas, as hepáticas e as antocerotas, que são os antóceros. Eu vou ler de novo e aqui faz uma revisãozinha sobre briófita, viu? Ó. As briófitas têm gametófito duradouro e dependem da água para fecundação. Não apresentam órgãos, né? E nem tecidos, nem estruturas de reprodução. Em sua classificação, podemos encontrar musgos, hepáticas e antocerotas. O item está totalmente o quê? O item está totalmente verdade. Próxima afirmativa ainda é da questão 3, viu? Ó, é a mesma figurinha, mas é outra afirmativa. Pteridófitas possuem órgãos e são traqueófitas. É a primeira planta que você encontra raiz, caule e folha, que aqui você não encontrava. São as chamadas cormófitas, né? As plantas com órgãos são as cormófitas. Então as pteridófitas são as primeiras cormófitas que têm raiz, caule e folha. Então, ó, as pteridófitas possuem órgãos e são traqueófitas. Com rizoma, que é o caule delas. Esporófito duradouro. A fase gametofítica, ela é duradoura nas briófitas, nas pteridófitas, e a fase é a fase esporofítica. A fase gametofítica nas briófitas e a fase esporofítica nas pteridófitas. Então, pteridófita possui órgãos e são traqueófitas, com rizoma, esporófito duradouro e independentes da água para reprodução. As pteridófitas, infelizmente, está ainda na dependência da água para reprodução. No seu ciclo de vida, podemos encontrar os tipos isosporadas e heterosporadas. As avencas e samambaias são as isosporadas. As cavalinhas, por exemplo, são heterosporadas. Então, veja bem, tem grupos de pteridófitas que só liberam um tipo de esporo, são as isosporadas. Quando liberam 2 tipos de esporos, são as heterosporadas. Tá bom? Mas o item está errado porque diz que pteridófita é independente da água para a reprodução, quando nós sabemos que a pteridófita depende da água para a reprodução. Tudo ok aí, gente? Beleza? Continuando aqui. Olha para cá todo mundo. Próxima afirmativa. Gimnospermas são fanerógamas. O que é fanerógama? Fanerógama é uma planta que tem órgãos visíveis de reprodução. Quando não tem esses órgãos visíveis, são as criptógamas. Pelo amor de Deus, não vá para a prova sem saber isso não. Isso é muito cobrado em provas. Criptógama não tem órgãos visíveis. Fanerógamas têm órgãos visíveis. Então, ó, gimnospermas são fanerógamas, espermatófitas porque tem sementes, e independentes da água para fecundação. Até aí tá perfeito. São fanerógamas porque tem órgãos
de reprodução visíveis, são espermatófitas porque têm semente e independentes da água para a reprodução. Perfeito. E tem a polinização pelo vento, que é a chamada polinização anemófila. A polinização anemófila, verdade. Até aí vai. Seu endosperma está presente em todos os grupos, coníferas, gigófitas, licófitas e psilófitas. Gente, licófitas e psilófitas não são gimnospermas. Licófitas e psilófitas são do grupo das pteridófitas. Tá bom? Então o errinho foi só nesse finalzinho, ó. Licófitas e psilófitas. Licófitas e psilófitas não são gimnospermas, são pteridófitas. Então esses últimos dois aqui, ó, estão fazendo o grupo das gimnospermas estarem errado. Falso. Esse item está falso. Próximo item. As angiospermas são as espermatófitas. Lembrando o que é espermatófita? Espermatófita é uma planta com semente. As gimnospermas são as espermatófitas com flores vistosas. A flor é o órgão sexual das angiospermas. É o órgão sexual. É um órgão formado por folhas modificadas. O ovário sofre duas fecundações. O ovário sofre duas fecundações. Essas duas fecundações é o primeiro núcleo fecundando a oosfera e o segundo núcleo fecundando os núcleos polares. De novo, essas duas fecundações das angiospermas é o primeiro núcleo fecundando a oosfera e o segundo núcleo fecundando os núcleos polares. Então, ó, as angiospermas são espermatófitas, tem sementes? Tem flores vistosas? Tem. O ovário sofre duas fecundações, valeu? Originando o endosperma 3N, que nutre o embrião 2N. Certo? O endosperma é 3N, porque é a junção do segundo núcleo com os dois núcleos polares. O segundo núcleo é haploide e os dois núcleos polares também são haploides, dá triploide. E o endosperma 2N, o embrião 2N, que é o primeiro núcleo, que é haploide, com a oosfera, que é haploide. Até aqui está perfeito. A flor vistosa possui verticilos protetores e reprodutores. Gente, quem são os verticilos protetores? Os verticilos protetores são o cálice e a corola. O cálice é o conjunto de sépalas e a corola é o conjunto de pétalas. E quem são os verticilos reprodutores? O gineceu e o androceu. O item está totalmente verdade. Totalmente verdade, marque Vzinho aí no item que fala sobre as angiospermas, faz uma mini revisão de angiospermas. E é por isso que eu escolho essas questões. Eu escolho porque tem uma visão geral dos grupos de plantas, de animais. Veja, angiospermas são espermatófitas, com flores vistosas, o ovário sofre duas fecundações, originando o endosperma 3N e o embrião 2N, a flor é vistosa, possui os verticilos protetores e reprodutores. Perfeito. Resposta, verdade. Monocotiledôneas e dicotiledôneas são os tipos de angiospermas. Tudo que for mais evoluído, mais bem feito, mais bem desenvolvido é de dicotiledônea, certo? E apresentam características distintas em relação ao caule, raiz, folha, flor e fruto. E aí, em relação ao caule, uma monocotiledônea é um colmo, uma dicotiledônea é um tronco. Em relação à raiz, uma monocotiledônea é fasciculada, em cabeleira. A dicotiledônea é axial ou pivotante. Em relação à folha, a nervura da monocotiledônea é paralela. A nervura da dicotiledônea é ramificada. Em relação à flor, a monocotiledônea tem 3 pétalas ou múltiplos de 3. A dicotiledônea tem 5 pétalas ou múltiplos de 5. E em relação ao fruto, a monocotiledônea, quando você abre um fruto, ela só tem 3 buraquinhos dentro, cheio de sementes. E na dicotiledônea, quando você abre o fruto, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu acho que vocês nunca pararam para pensar nesse tanto detalhe. Que a monocotiledônea e a dicotiledônea têm diferenças no caule, na raiz,
na folha, na flor e no fruto. O item está verdade. Vou ler de novo, viu? As monocotiledôneas e dicotiledôneas são tipos de angiospermas e apresentam características distintas em relação ao caule, raiz, folha, flor e fruto. Valeu! Certíssimo esse item. Marca verdade aí. Diversas substâncias são... Questão 4, viu? Diversas substâncias são imprescindíveis ao metabolismo do corpo, tendo importância para o crescimento, desenvolvimento, manutenção do organismo. Ele fala aí da necessidade das substâncias. Em relação aos nutrientes necessários a essa alimentação equilibrada, podemos afirmar todas, exceto uma. Vamos ver aí essa questão geral de bioquímica com a alimentação. Triglicerídeos são abundantes na alimentação, constituídos por um glicerol esterificado com 3 ácidos graxos. Eu sempre falo na minha aula que o triglicerídeo é o glicerol com 3 ácidos graxos. São insolúveis em água. E formam ateromas. Ateromas que são as placas de gordura nas articulações, nas artérias, na circulação, que estimulam a hipertensão. Quem tem placas de gordura nos vasos tem pressão alta, vai ter pressão alta. Vai ter arteriosclerose. O que é arteriosclerose? Arteriosclerose é o enrijecimento do vaso. E vai ter também isquemia. O que é isquemia? É a menor passagem de sangue na região. Além de aumentar chances de acidentes vasculares como derrames, aneurisma e TVP. O que é TVP? A trombose venosa profunda, que é quando se forma um coágulo, um trombo, né? Um trombo, que é um coágulo, nas veias, geralmente dos membros inferiores. Então, quem tem triglicerídeo forma ateromas, que aumenta a chance de hipertensão, que é pressão alta, né? Arteriosclerose, isquemia, derrames, aneurismas e trombose venosa profunda. Na letra B, nós temos o seguinte: os fosfolipídios possuem um polo positivo e outro polo negativo. Além disso, são importantes na construção das membranas das células e também na bainha de mielina. Vocês sabem que os fosfolipídios são importantes na membrana plasmática e na bainha de mielina. E os cerídeos impermeabilizam, os cerídeos impermeabilizam e os esteroides são os lipídios oriundos do colesterol. Todos os esteroides são oriundos do colesterol. Então, tanto a letra A como a letra B estaria verdade. Proteínas são polivalentes. O que é polivalente? Tem várias funções. Se você parar para pensar, proteína pode ser enzima, proteína pode ser hormônio, proteína pode ser anticorpo, proteína pode ser estrutural e proteína pode ser de energia, pode ser energética. Então, não existe nenhuma molécula no corpo humano que tenha a múltipla função que tem as proteínas. Elas são, de verdade verdadeira, as moléculas mais polivalentes que existem. Vamos lá. Pois desempenham diversas funções: defesa, estrutural, catalisadora e etc. Até aí, verdade. Seu trabalho é influenciado pelo pH. Fora do seu pH, a enzima desnatura pela temperatura e pela concentração do substrato. Quanto mais substrato, mais a enzima atua. Podendo possuir estrutura plana, que é a proteína primária, ou espacial, que é a proteína secundária, terciária e quaternária. Como, por exemplo, dessas últimas, temos o IgG e o IgM, que conferem imunização ativa e passiva em infecções crônicas e agudas. Quando você está com IgG elevado, você está com uma infecção já crônica, você já foi imunizado, já contraiu a doença. Eu coloquei essa questão também por causa disso, por causa do coronavírus, porque mexe muito com IgG e IgM, as questões que vão vir aí nas provas. Toda vez que o seu IgG der positivo para algum tipo de micro-organismo, você já está imunizado. E o IgM é a primeira imunoglobulina que sobe. Então, quando você tem o IgM alto, você acabou de ter contato com o micróbio, e acabou de ter contato com o micróbio, você começa a aumentar o seu IgM, certo? Então, a letra C está verdade também. As vitaminas são cofatores que aumentam o metabolismo. E aí, hein? Sendo a vitamina K antirraquítica, beleza? A vitamina E antiestéreo, a vitamina
A antixerofitálmica e anti-hemeralópica, combate a xeroftalmia e combate a hemeralopia. A xeroftalmia, que é o ressecamento da córnea, e a hemeralopia, que é a cegueira noturna. A vitamina C, que é anti-escorbuto, que combate o escorbuto. A vitamina K é anti-hemorrágica, né? A vitamina B1, antiberibérica, e a vitamina B12, antianêmica. Tudo perfeito, só tem um errinho aqui, ó. Dizer que as vitaminas são cofatores. Elas não são cofatores, elas são coenzimas, porque são substâncias orgânicas. E a letra E, os carboidratos podem exercer função energética, estrutural e estando na base da nossa cadeia, da nossa pirâmide alimentar. A nossa alimentação, basicamente, ela é totalmente rica em carboidrato. Tudo que você come praticamente tem carboidrato. Resposta da questão 4, letra D de dado. Questão 5. Analisa as afirmativas que se seguem, né, abaixo, relativas ao processo de metabolismo. Nós sabemos que tem vários tipos de metabolismo. O anaeróbio e o aeróbio. E dentro do anaeróbio tem as fermentações. Eu quero ler item por item e marcar a questão certa com vocês dessa questão de metabolismo energético, que é uma questão que envolve tudo de metabolismo energético. Veja, a fermentação é uma respiração, a fermentação, a respiração aeróbia e a respiração anaeróbia são processos de degradação. Veja bem, as pessoas pensam que fermentação é a mesma coisa que respiração anaeróbia. Não. Quando você quebra a glicose na ausência de oxigênio, isso é fermentação. Quando você quebra outra molécula orgânica na ausência de oxigênio, isso é respiração anaeróbia, que não é fermentação. Repetindo, quebrou glicose na ausência de oxigênio, isso é fermentação. Quebrou outra molécula que não é glicose na ausência de oxigênio, isso é respiração anaeróbia. Então, toda fermentação é uma respiração anaeróbia, mas nem toda respiração anaeróbia é uma fermentação. Então, vamos lá. A fermentação, a respiração aeróbia e a respiração anaeróbia são processos de degradação de moléculas orgânicas em compostos mais simples. Perfeito. Liberando energia. O item 1 está totalmente o quê? Verdade. Todos os processos de obtenção de energia acontecem na presença do oxigênio. Não. Aí, acabei de falar que a fermentação e a respiração anaeróbia são técnicas que acontecem na ausência do oxigênio. A energia liberada nos processos de metabolismo energético é armazenada na molécula de adenosina trifosfato, no ATP. Verdade, numa técnica chamada fosforilação. Quando o ADP recebe o fosfato, isso é uma fosforilação. Então, a energia liberada nos processos de metabolismo energético é armazenada na forma de ATP. Verdade, o item 3. Verdadeiríssimo. Vamos para o item 4. No processo de fermentação, não existe uma cadeia de aceptores de elétrons que está presente, por exemplo, na respiração aeróbica ou na respiração aeróbia. Verdade. A cadeia respiratória, que é a cadeia que transporta os elétrons para liberar energia e formar o ATP, né? A fase mais rentável do metabolismo energético é a cadeia respiratória. Lembrando que cadeia respiratória tem 3 nomes, né? Cadeia respiratória, fosforilação oxidativa e cadeia transportadora de elétrons. São 3 nomes, que é a parte mais energética da respiração celular. Verdade. Na respiração aeróbia, ou aeróbica é a mesma coisa, o último aceptor de hidrogênio é o oxigênio. O oxigênio, ele tanto recebe o hidrogênio, como o oxigênio, tanto recebe o hidrogênio como recebe o elétron. Você pode encontrar nas provas que o oxigênio é o aceptor final de elétrons, mas pode também encontrar que é um aceptor final de hidrogênio. Então, na respiração aeróbica, na presença do oxigênio, né? Na presença do O2, o último aceptor de hidrogênio é o oxigênio, enquanto que na respiração anaeróbia é outra substância inorgânica. Job, que outra substância inorgânica recebe os hidrogênios?
Nitratos, sulfatos, carbonatos, não é o oxigênio. Então, o item 5 está verdade, porque na respiração aeróbia o aceptor final de hidrogênios é o oxigênio e na anaeróbica são outras moléculas. Na fermentação, a energia liberada nas reações de degradação da glicose é armazenada em 4 moléculas de ATP, enquanto que na respiração aeróbica é armazenada em 38 ATPs. E aí, gente, na respiração aeróbica são 38 ATPs formados, mas na respiração anaeróbica não são 4, são 2, o que torna o item 6 falso. Então ficaria verdade o 1, o 3, o 4 e o 5. 1, 3, 4, 5, letra A de amor nessa questão 5. Questão 6 também sobre VUF, mas que pega uma visão geral de micróbios. Veja bem, ó, vírus tem um capsídeo proteico. Todo mundo sabe que o vírus tem um capsídeo proteico. E o envelope lipoproteico. Lembrando que o envelope do vírus, né, o envelope do coronavírus, por exemplo, ele vem da membrana plasmática das células que ele ataca. Já viu o coronavírus ataca qual célula especificamente? Gente, o coronavírus é meio que plural. O coronavírus ele ataca várias células do corpo. Células do trato digestivo, células do trato respiratório, células nervosas. Tem até um estudo aí que mostra que o coronavírus, o SARS-CoV-2, tem um tropismo, ele se adapta no tecido nervoso. A prova é tanta pela anosmia, né? Então, veja bem, o vírus tem um capsídeo proteico, só de proteínas, e um envelope lipoproteico. Beleza. Formado a partir da membrana plasmática da célula. Quando ataca uma célula, o vírus pode causar o ciclo lítico e o lisogênico. Qual é a diferença? Quando você tem os sintomas, a tosse, o espirro, a febre, a dor, a inflamação, a expectoração, tudo que você tem de sintomas, a vermelhidão, tudo que você tem de sintomas é porque está ocorrendo o ciclo lítico nas suas células. E quando não tem sintomas, é o ciclo lisogênico. O item 1 estaria totalmente verdade. Verdadeiríssimo aqui, bota verdade. Na taxonomia, em ordem crescente, existe reino, filo, classe, família, ordem, gênero, espécie. Primeiro que tem um erro na sequência. Não é reino, filo, classe, família. É reino, filo, classe, ordem e família. Gênero e espécie. Então trocou aqui a família com a ordem. E segundo, que essa demonstração aqui não é em ordem crescente, é em ordem decrescente. Da maior classificação taxonômica, do maior taxon para o menor taxon. Portanto, indivíduos de gêneros diferentes serão obrigatoriamente de famílias diferentes. Você pode ser de gênero diferente, como o gênero é diferente, mas você pode ser da mesma família. Na mesma família pode ter vários gêneros. Então, o item 2 está totalmente o que, gente? Falso, por conta dessa afirmativa aqui, que é crescente, não é crescente, é decrescente, e a sequência não é família, ordem, é ordem e família. A maioria das viroses transmite-se por contato direto. Se você parar para pensar, a maior parte das viroses transmite-se por contato direto, inclusive o coronavírus, né? O SARS-CoV-2, o Covid-19. Porque uma coisa é a doença, outra coisa é o vírus, e uma coisa é o grupo. O grupo de vírus, coronavírus. O vírus específico, SARS-CoV-2. A doença, Covid-19. A maioria das viroses transmite-se por contato direto, entretanto, algumas têm transmissão específica. Como, por exemplo, a hidrofobia, que é a raiva, transmite-se pela saliva de animais infectados. A AIDS e a hepatite B e C transmite-se pelo contato sanguíneo e pelo contato sexual. Os mosquitos transmitem a dengue e a febre amarela, notavelmente o Aedes aegypti e o Haemococcus sabetes, ou seja, os mosquitos Aedes e Haemococcus. Até aqui tá indo certo, viu? Ó, tudo perfeitinho. Saliva é a hidrofobia, hepatite B e C e AIDS pelo sangue, mosquitos, dengue, febre amarela. Até aqui tudo certo, né? HPV e o herpes vírus
que são bastante comuns à população sexualmente ativa, transmite-se por contato direto, pelo contato sexual. E o HIV é um vírus especificamente importante, porque ele é um retrovírus, né? Ele é um vírus de RNA, que produz DNA para fabricar o RNA. O HIV ataca os linfócitos CD4 em 4 estágios. A infecção aguda, que é a primeira fase, aí vem a fase assintomática, aí vem a fase sintomática inicial e a última fase, que é a AIDS. Isso foi visto por nós em vírus. 4 estágios. Quando você vem chegar no estágio de AIDS, já é o último estágio da infecção pelo HIV. E faz transcrição reversa pela ação de uma enzima chamada integrase. Eita, cagou o pau aqui agora, olha. Tava indo tudo bem certinho. Quem faz transcrição reversa não é a integrase, é a transcriptase reversa. As medicações que você tem, como por exemplo o AZT, eles tentam inibir essas enzimas. É tanto que no final do item tá verdade, ó. Leite, sangue, o sêmen são meios de transmissão. Não se esqueça disso, que o leite, o sangue e o sêmen são meios de transmissão. Atualmente temos o AZT. O AZT e outras drogas que são importantes na inibição das transcriptases integrases. O AZT, que é a zidovudina, ela tenta inibir essas enzimas, mas o erro está aqui, ó. A transcrição reversa a transcrição reversa não é feita pela integrase, e sim pela transcriptase. O item está falso. A zika e a febre chikungunya são viroses que parecem com a dengue. Qual é a diferença de uma zika para uma febre chikungunya? Gente, são muito parecidas, só que a zika, ela forma pequenas petequias na pele, bem fracas, bem mais fracas do que a dengue, e a zika não causa uma prostração tão grande como a dengue e a febre chikungunya. Com a zika você vai para a faculdade, com a zika você vai para o supermercado, vai no banco, vai para o cursinho, você dirige, você faz coisas normais do dia a dia. As pessoas às vezes têm zika e nem sabem que tiveram zika, devido à fraqueza, à intensidade baixa dos seus sintomas. Já a febre chikungunya não. Quando eu pego o paciente com chikungunya, ele não consegue se mexer, porque a artralgia, a dor articular é intensa. Mas parecem com a dengue, as três estão bem, inclusive alguns médicos às vezes se confundem, alguns enfermeiros se confundem, pessoas da área de saúde se confundem entre zika, chikungunya e dengue. Causando hemorragias, febre alta, vômitos, dores articulares, que é a famosa artralgia. Sua transmissão acontece pelo mosquito Aedes aegypti ou também pelo Aedes albopictus. O último item estaria verdade, então ficaria na sequência aqui o que, minha gente? VFFV. Questão boa de vírus, viu? Revisamos já muitas coisas sobre doenças aqui. Questão 7. Sobre os seres chamados de... Deixa eu apagar aqui. Para ficar lisinho aqui. Sobre os seres chamados de procariontes, os seres do reino Monera, as bactérias, foram feitas as seguintes afirmativas. O mesossomo da bactéria, que é aquela dobrinha que a bactériazinha tem, essa dobrinha aqui, ó. O mesossomo da bactéria é análogo às mitocôndrias. Tem a mesma função de metabolismo, de respiração celular, beleza? Tudo beleza aí, né, pessoal? Muito bem, vamos continuar aqui. O mesossomo é análogo às mitocôndrias. O nucleóide é a fita central do DNA bacteriano. Não confunda freio de caminhão com freio de damião, viu? Nucleóide, não confunda com nucleolo. Nucleolo é aquela região do núcleo rica em RNA ribossômico. Aqui é nucleóide. É a fita central do DNA bacteriano. E os plasmídios são fitas de DNA circular que ficam no citoplasma da bactéria. Até aí, tudo perfeito. Esses plasmídios oferecem à bactéria resistência contra antibióticos, bem como a estrutura da bactéria gram-negativa da parede celular. As bactérias gram-negativas, elas são, junto com os plasmídios, as duas maiores importâncias na resistência das bactérias contra antibióticos. Se você tem uma bactéria gram-negativa com muito plasmídio, ela é uma bactéria super resistente. Se você tem uma bactéria gram-positiva que não tem muitos plasmídios, ela não vai ser muito resistente aos antibióticos. O item 1 está totalmente verdadeiríssimo.
Os moneras têm cápsula, que nem toda bactéria é capsulada. Mas a bactéria que for capsulada, ela é patogênica. Repetindo, nem toda bactéria tem cápsula, mas as que tem cápsula, elas botam para arrombar, viu? Bota para foder. Elas são fuderosas. Moneras possuem cápsula, vai. E parede celular de peptidoglicano, pelo amor de Deus, não vai nunca para uma prova de SESMAC ou qualquer outra prova de particular sem saber que a parede celular da bactéria é formada de peptidoglicano, que são proteínas mais carboidratos. Atua como saprófagos, decompondo a matéria orgânica, atua nas indústrias, coagulando leite, atua na agricultura, na adubação verde. As bactérias fazem adubação verde, né? As bactérias Rhizobium, elas fixam o nitrogênio da atmosfera, então são importantes demais na agricultura. Até aí vai, viu? Dentre esses seres, as bactérias, destacamos as árqueas. As árqueas são bactérias especiais, porque lembram muito as bactérias da Terra primitiva. Então, hoje, os biólogos eles conseguem estudar a vida primitiva na Terra porque estudam as árqueas, né? Então, dentre esses seres, destacamos as árqueas, que podem ser classificadas em termófilas, que são as que aguentam altíssimas temperaturas, halófilas, que vivem em ambientes salinizados, e metanogênicas, que liberam metano a partir da matéria orgânica em decomposição. O item 2 está certíssimo da Silva, bem certinho mesmo. Na transformação bacteriana, vocês sabem que existem 3 técnicas de transferência de material genético entre bactérias: a conjugação, a transdução e a transformação. Na conjugação, 2 bactériazinhas fazem o peeling, né, a ponte citoplasmática, e trocam plasmídios. Uma cede plasmídio para outra, na verdade. Essa é a conjugação. Na transdução, um vírus ataca uma bactéria, causa um ciclo lítico e leva o material genético daquela bactéria para outra. Isso é na transdução. E na transformação, uma bactéria não patogênica absorve material genético de outra patogênica morta. E ela não patogênica viva torna-se patogênica viva. Então ela não era patogênica, absorveu o material genético de uma patogênica morta e tornou-se patogênica. Na transformação, uma bactéria recebe material genético de outra a partir de um vírus. Não. O vírus ele não atua na transformação bacteriana, ele atua na transdução. E na transdução, uma bactéria não patogênica absorve material genético de outra patogênica morta. Ele trocou, ele colocou no lugar de transformação, transdução, e no lugar de transdução, transformação. Onde tem a palavra transformação, era para ser transdução. E onde tem a palavra transdução, era para ser transformação. O item 3 está falso. 1 e 2, resposta, letra B de bonito. Letra B de bunda. Beleza? Questão 8, vamos embora. Muitas bacterioses e muitas protozooses são doenças causadas por bactérias e protozoários, né? E que se apresentam endêmicas no Brasil. Vocês sabem que, por exemplo, mal de Chagas, cólera, desinteria, leptospirose, são doenças endêmicas no Brasil e em outros países. Isso devido principalmente ao estilo de vida, à falta de informação e à falta de estrutura das cidades. Considerando-se os vários tipos de transmissão de doenças, foram feitas as seguintes observações. Eu sempre, nas minhas revisões, eu coloco doença. Não tem quem não faça, não botar uma questão sobre doença. Sobre AIDS, sobre, sei lá, chikungunya, sobre cólera, sobre dengue. Eu tenho que colocar, porque isso é o que cai em prova hoje em dia, cai muita doença. Botulismo, você pega por alimentos contaminados. Palmito, azeitona, mel, né, caju em conserva, essas coisas assim. Ou até alimentos também, assim, alimentos feitos em restaurantes. Botulismo, meningite, gonorreia e hanseníase. Como é que você pega isso aqui? Já falei, né? Alimentos contaminados. Notavelmente, alimentos em conserva. Meningite é contato direto, seja meningite viral ou bacteriana. Gonorreia, virando os olhos, né? Nega. Hanseníase é através do contato direto. Mas quando você estiver fazendo medicina,
que você chegar no hospital de epidemiologia, não vai sair correndo porque uma pessoa tem hanseníase, não. O hansênico e a hansênica só transmitem a hanseníase quando a hanseníase está em estado avançado. Nos estágios iniciais é difícil a transmissão, tem que estar perto, direto, convivendo, né? Podem ser transmitidos por gotículas de saliva. Gonorreia transmitida por gotícula de saliva, tosse, pega gonorreia, mordeu, né? Podre. Agora, hanseníase por contato direto, daria até para aceitar ainda, mas gonorreia não dá. Então o item 1 tá falso. Leishmaniose, que é o mosquito Phlebotomus, e o Lutzomia. Repito, Lutzomia, Phlebotomo. Terceira vez que eu tô falando. Lutzomia e Phlebotomo são os dois mosquitos que transmitem a leishmaniose. O Phlebotomus intermédios e o Lutzomia longipalpis, né? O mal de Chagas, que é o triatoma infestans, o triatoma vitíceps, o triatoma sordida, são os insetos hemípteros triatomídeos, transmitem o mal de Chagas pra gente. E a estrongiloidíase e a malária são transmitidas por... A malária é o Anopheles trianulatus, né? Então os nomes são complicados mesmo, eu não posso fazer nada, tem essa parte da biologia que tem esses nomes complicados. Então, Phlebotomus intermédios e Lutzomia longipalpis, leishmaniose. Triatoma infestans, triatoma vitíceps e triatoma sordida, mal de Chagas. Estrongiloidíase pula, malária é o Anopheles trianulatus. Por que eu pulei? Porque estrongiloidíase é uma doença que não se transmite por insetos. Leishmaniose sim, mal de Chagas sim, e o malária é o mosquito prego ou Anopheles. Mosquito prego na malária e o mosquito palha na leishmaniose. Veja bem, estrongiloidíase se transmite quando a larva penetra na pele. Tem um ciclo muito semelhante ao amarelão. Ao amarelão, doença que foi imortalizada no personagem Jeca Tatu de Monteiro Lobato. Então a estrongiloidíase é uma doença que poucas pessoas conhecem, mas eu comento na minha aula que ela é uma doença que tem ciclo semelhante ao amarelão e o nome do verme é o Strongyloides stercoralis, né? Então tá falso isso. Sífilis, pega por contato direto, sexual, né? Que é um contato mais que direto. Tricomoníase, que é contato sexual também, herpes genital, que também é contato sexual, e condiloma são transmissíveis nas relações sexuais. A afirmativa 3 está verdade, FV, apenas uma, letra E de Everaldo. Questão 9, vamos comigo para essa revisãozinha rápida, nessa revisãozinha dinâmica. A gente não pode parar, muita coisa para revisar. Vem prova por aí, vai ter muita aprovação, se Deus quiser. Ó, analise as afirmativas sobre embriologia animal e reprodução, né? A placenta faz excreção. O bebê elimina os excretas na placenta. Nutrição e respiração fetal. Além de ser uma estrutura que produz hormônios, Job, a placenta produz hormônios quais? Produz o beta-HCG, né, que é o hormônio gonadotrofínico coriônico, e a própria progesterona. Do terceiro mês até o nono mês de gravidez, por 6 meses da gravidez, a placenta fica responsável pela produção de progesterona. Então, os hormônios que a placenta libera são a progesterona e o hormônio gonadotrofínico coriônico. Sua origem se dá pelo trofoblasto. O trofoblasto é a estrutura embrionária que forma a placenta. Estrutura encontrada no blastocisto quando ele inicia o fenômeno de fecundação. Não é fecundação aqui seria o quê? Nidação. Quando o embrião inicia o processo de nidação, aí você tem o blastocisto, o que torna o item 1 falso. Algumas técnicas anticoncepcionais, como a discussão de barreira. Com quem sai de barreira? Camisinha feminina, camisinha masculina, diafragma. Camisinha feminina, camisinha masculina e diafragma são técnicas de barreira. Outras são hormonais. Job, quais são as hormonais? Pílulas, contraceptivos de emergência, as famosas
pílulas do dia seguinte, o DIU, o adesivo, o anel vaginal, o bastão intradérmico, todas essas técnicas são técnicas hormonais. E algumas através de intervenção cirúrgica, que é a laqueadura e a vasectomia. Eita, o vídeo tá bonito, fácil, rápido, mas tem que saber. Técnicas de barreira, hormonais e de intervenção cirúrgica. Na placenta, na verdade, na placenta, os transportes de gases acontecem por simples difusão. Ou seja, difusão da mãe para o feto e difusão do feto para a mãe. A decídua lança moléculas no córeo frondoso, que é da mãe para o feto, e o córeo frondoso lança moléculas para a mãe na decídua, pois o sangue materno e fetal se mesclam. Cagou o pau aqui, ó. Não, aqui é ado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. O sangue da mãe e do feto se mescla no momento do parto. Seja um parto natural, que é o famoso parto normal, e o parto cirúrgico, que é a cesariana, qualquer tipo de parto, ele vai se misturar. O médico não tem obstetra no mundo que impeça que o sangue da mãe misture-se com o sangue do feto no momento do parto. Agora, dizer que o sangue materno e fetal se mesclam nas vilosidades coriônicas da placenta, favorecendo a passagem de micróbios que pode gerar má formação no filho. Gente, sempre existem microhemorragias na placenta. E são através dessas microhemorragias na placenta que vírus e bactérias e fungos podem passar do sangue da mãe para o sangue do feto, o que torna o item 3 falso, falso, verdade, falso, apenas uma letra E de elefante. Questão 10, questão 10, questão 10, vamos embora. Analise as asserções que se seguem sobre os estudos de evolução. Lamarck considerava o meio indutor. Já Darwin considerava o meio selecionador. Isso aí, tá verdade? Não se esqueça, pelo amor de Deus, 1000 vezes pelo amor de Deus. Não se esqueça da lei do uso e desuso e da lei da transmissão das características o quê? Adquiridas. Que era o que Lamarck propunha. Lamarck propunha a lei do uso e desuso e a lei da transmissão das características adquiridas. Já Darwin propunha a seleção natural, a seleção sexual, a seleção artificial, as populações crescendo em PG e os alimentos em PA, e a principal afirmativa de Darwin no seu livro A Origem das Espécies, que os seres de uma mesma espécie não eram iguais entre si. Ele não sabia explicar como, o porquê, o que levava, o que ocasionava isso. Mas ele sabia que os seres de uma mesma espécie não eram semelhantes entre si. E Lamarck dizia que o meio era indutor? Dizia. Para Lamarck, o meio induzia você. E para Darwin, o meio selecionava você. Então, o item 1 está totalmente verdade. A asa do morcego é mamífero. Ponto. E o inseto são órgãos homólogos. Gente, deixa eu explicar, já está falso aqui. Os órgãos homólogos dizem o seguinte, de um mesmo ancestral, vamos imaginar que um ancestral X está aqui. Ancestral X. Desse ancestral X, começou a ocorrer pequenas mudanças, pequenas alterações, pequenas modificações, recombinações, mutações, isolamento geográfico, reprodutivo, e foram formando os novos seres. Se você perceber, a anatomia, a histologia, a morfologia, a embriologia do meu braço é igual. Ó, o braço de Job é igual à asa do morcego, que é igual à nadadeira de uma baleia, que é igual à pata de um cavalo, que é igual a um tatu, que é igual a um macaco, que é igual a uma onça, que é igual a um leão marinho, que é um mamífero, leão marinho, que é igual a um elefante. Poxa, como assim, Job? Se você perceber, os ossos são os mesmos, a anatomia é a mesma, os músculos são os mesmos, as veias são as mesmas, as artérias são as mesmas, veia, artéria, nervo. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer homologia. A homologia corrobora, justifica, ratifica, explicita, demonstra, escancara a evolução de um mesmo ancestral
formaram-se vários seres, por irradiação adaptativa. Então, dizer que a asa do morcego e a asa do inseto são homólogos, está errado. Por que está errado? Porque a asa do morcego é formada de pele, glândulas, nervos, artérias, veias, músculos, ossos. Já a asa do inseto é quitina. Então, como não tem a mesma estrutura, não dá para dizer que o morcego e o inseto tiveram o mesmo ancestral. Eles são órgãos análogos e não homólogos. Bem como o braço do ser humano, a nadadeira da baleia são análogos. O braço do ser humano e a nadadeira da baleia não são análogos, pelo contrário, são homólogos. O braço do ser humano, Job, e a nadadeira da baleia são homólogos. Tá errado isso aqui. A seleção natural e a lei da transmissão de características o quê? Adquiridas são importantes para o darwinismo. E aí, no caso aqui, ó, a seleção natural e a lei da transmissão de características para adquiridas, não é darwinismo. Aqui não, ó. Não é darwinismo, não. Já estou olhando aqui que não tem resposta aqui, viu, ó. Porque fica aqui, ó. Estão corretas. Esta é errada, esta é errada e esta é errada. Ficaria todas falsas. Não tem resposta a essa questão. Letra 1, o item 1, o item 2 e o item... Ah, sim, verdade. Ah, apenas uma, tá verdade aqui. Certo, isso aqui mesmo. A primeira tá verdade. Tá verdade, falso, falso. Lamarck, o meu era indutor. E Darwin era selecionador. Verdade, apenas uma. Então, o erro do 2 é dizer que a asa do morcego, pelo amor de Deus, não vá para a prova se saber isso aqui. A asa do morcego e a asa do inseto são homólogos, não, são análogos. E o meu braço, que é o braço humano, e a nadadeira da baleia são análogos, não, são homólogos. Então ficaria verdade, falso, falso, apenas uma letra E de elefante. Beleza? Muito bem, então. Olha essas imagens aqui, ó. Pronto. Isso aqui são os órgãos homólogos, ó. Os órgãos homólogos apresentam a mesma origem embrionária, a mesma estrutura, funções diferentes, porque é uma irradiação adaptativa, o que nos evidencia uma irradiação adaptativa. E com isso corrobora, justifica a evolução. Olha aqui, mais órgãos homólogos. E não é só do ser humano e das aves, não. É ser humano, ave e réptil. Porque, de acordo com a evolução, os mamíferos e as aves vieram dos répteis. Então, veja bem, presta atenção aqui. Coisa importantíssima. O ser humano e os mamíferos em geral e as aves vieram dos répteis. Então, olha pra cá. Humano, ave, baleia, morcego e crocodilo. Esses aqui todos têm a mesma... É tanto que as cores dos ossos são as mesmas, ó. O húmero, que é esse amarelinho aqui. O rádio, que é esse laranja, é o húmero, né? O amarelinho é o rádio. O verdinho é a una. Aqui os azuis são carpos. Os vermelhos são metacarpos. E os marrons são as falanges. Mesma estrutura. Isso, os órgãos homólogos evidenciam isso aqui, ó. O que eu disse. Um mesmo ancestral formou. A pata do cavalo tem a mesma estrutura da asa do morcego, do braço, do antebraço do cavalo, do macaco, do tatu e da baleia. Então é um mesmo ancestral. Foi uma irradiação de adaptações. Já na analogia, a homologia confirma a evolução. A analogia não. A analogia, ela é apenas isso aqui, ó. A asa do morcego, a asa de uma ave e a asa do inseto. Lembrando que a asa de ave com a asa de inseto é análogo. A asa de morcego com a asa de inseto é análogo. Mas a asa do morcego com a asa da ave é homólogo. Porque tem a mesma estrutura, a mesma histologia, a mesma embriologia e a mesma origem embrionária. Olha isso aqui. Isso é a analogia. 3 animais que não tem nada a ver um com o outro. Um mamífero, um réptil e um peixe. Mas o corpo serve para nadar. É o corpo hidrodinâmico. É o corpo que não gera muita resistência com a água. Isso é apenas uma coincidência da evolução. Eles não têm anatomia igual, histologia igual, embriologia igual, origem embrionária igual. Então, os mamíferos, os répteis e os tubarões, que são peixes, têm um corpo hidrodinâmico. Essa imagem é de uma analogia, que não confirma a evolução. Quem confirma é a homologia. Questão 11. Analise as afirmações abaixo sobre bioquímica celular. Exercícios físicos regulares, eles aumentam o HDL. Certo.
Quem tem prática de atividade física regular aumenta o HDL e diminui o LDL, sendo o primeiro chamado de gordura trans podre. Não é gordura trans. O primeiro é o colesterol bom, é a lipoproteína de alta densidade. Essa aqui, o HDL, pega o colesterol do corpo e manda para o fígado, para que o fígado elimine pela bile e saia na bile. Então ele pega o colesterol do corpo e lança no fígado. Já o LDL, que é o colesterol ruim, pega o colesterol, transporta o colesterol do fígado para os tecidos, formando ateromas e aquelas consequências que eu falei naquela questão lá atrás. Então veja bem, atividades físicas regulares aumentam o HDL, vai, e reduzem o LDL, vai. Sendo o primeiro chamado de gordura trans e o segundo gordura saturada. Não, tem nada a ver o final, o item 1 está falso no seu final. HDL e VLDL causam distúrbios circulatórios? Não. O HDL, se ele é o colesterol bom, ele transporta. Qual é a função do HDL? Acabei de falar. Ele transporta o colesterol do corpo para o fígado. Então, ele não causa distúrbios circulatórios. É chamado de lipoproteína de baixa densidade, bem como o LDL são lipoproteínas de alta. O LDL não é uma proteína de alta densidade, o LDL é de baixa densidade, né? Então tá tudo errado aí, ó, ele começou errado dizendo que o HDL, aqui ó, o HDL gerava distúrbios circulatórios, já melou tudo aqui. Dizendo que o LDL é de alta densidade, não é de baixa, e reduziu tudo a nada, essa questão ficou sem nada de certo aí, nada de correto. Ômega 3 e ômega 6 são ácidos graxos poliinsaturados, encontrados em peixes, frutos do mar, óleos vegetais, notavelmente o azeite de oliva e nozes. Verdade. Apenas uma de novo, falso, falso, falso. Verdade aqui, apenas uma coisa importante. O ômega 3, ele é muito importante na redução de HDL, de LDL e na redução no aumento do HDL. Então quem tem dislipidemia, quem tem alteração dos níveis de HDL e LDL, é sempre importante ingerir esses ácidos graxos. Não só o ômega 3, mas o ômega 6 também. O ômega 6 em excesso causa diminuição do HDL. Então não é bom você exagerar, certo? No ômega 6, beleza? E também são importantes na redução da formação de trombos. Pessoas idosas, com 70, 80 anos, para que evitem a formação de trombos, né, que são os coágulos de sangue nas artérias e veias, notavelmente nas veias, devem ingerir quantidades significativas, né, de ômega 3 e ômega 6. Resposta, letra E, né? Ficou só o item 3. Questão 12, sobre sistema circulatório, um dos que mais caem em provas. Analise as afirmativas que se seguem a respeito da fisiologia do sistema cardiovascular. No infarto, acontece o bloqueio das carótidas ou de suas ramificações. Então, as artérias carótidas são entupidas, bloqueadas, né, obstruídas, ocluídas pelo trombo, porque inicialmente você tem uma plaquinha de gordura aqui que é um ateroma, depois se forma um trombo. Aí quando você junta o ateroma, que você já tinha, o ateroma, com o trombo, aí você sabe o resultado, né? Envelope de quê? Envelope de madeira, né? Então, no infarto acontece o bloqueio das carótidas ou de suas ramificações, causando morte das fibras do coração. Por isso, ateroma, o estresse, a pressão alta, são predisponentes a esse fenômeno. Então, quem vive estressado, tem pressão alta e ateromas, tem maior predisposição a ter infartos, que deixam o indivíduo dependente de drogas antipertensivas e diuréticas. Você vai ter que tomar diuréticos, né? Hidroclorotiazida, furosemida, para diminuir sua pressão, e vai ter que tomar antipertensivos, né? Medicamentos como captopril e outros mais, que você vai reduzir sua pressão, atenolol, e aí vai. Então veja bem, o item está todo certinho, só tem uma besteirinha que pegou você talvez, e você não tenha visto. Talvez você não tenha visto, mas não é carótida, é o quê?
é coronária. Carótida são as artérias que levam sangue para o pescoço, cabeça e tudo aqui em cima. Só não levam, as subclávias levam para os membros superiores, mas carótidas são artérias que levam sangue rico em oxigênio para pescoço e cabeça. Foi dado isso em fisiologia humana para vocês. O item 1 está falso. Item 2 nessa super, hiper, mega, trooper, big revisão. Os nódulos cardíacos e as válvulas cardíacas são importantes para um bom funcionamento do coração. Tem o nó sinoatrial, que fica mais ou menos aqui, e o nó atrioventricular, que fica mais ou menos aqui. O impulso vem pelo nó sinoatrial, converge para o nó atrioventricular, aí tem o ramo comum, o feixe de His, e as fibras de Purkinje. Então a sequência é essa: nó sinoatrial, átrios, nó atrioventricular, feixe comum, feixe de His e fibras de Purkinje, né? Os nódulos cardíacos e as válvulas são importantes para um bom funcionamento do coração. Lembrando que aqui tem a válvula o quê? Tricúspide e aqui a válvula bicúspide, né? Ou mitral. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, válvula tricúspide. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, válvula bicúspide. Então, os nódulos e as válvulas são importantes para um bom funcionamento do coração. Essas últimas, quando não funcionam bem, quando as válvulas não funcionam bem, causam sopros cardíacos. Fenômeno que aumenta os níveis das enzimas como troponina e CKMB. Gente, se você um dia ouvir isso aqui numa prova, isso aqui é enzima que aumenta no infarto. Certo? Quando você for médico daqui a 6 anos, tiver uma pessoa com sintomas de infarto, peça os níveis de troponina 1 e os níveis de CKMB, principalmente de quem? O de troponina 1, certo? Esse aqui nem sempre, mas esse aqui é o mais fidedigno para pedir a troponina 1. O CKMB não é tão específico. Mas enfim, tá tudo certinho aí, viu? Pelo que eu vi, vou ler de novo, bem rapidinho. Os nódulos cardíacos e as válvulas cardíacas são importantes para um bom funcionamento do coração. Perfeito. Essas últimas, as válvulas, quando não funcionam bem, causam sopros cardíacos. Ah, sim, tá errado isso aqui no final, né? Isso aqui é do infarto, não é no sopro. Essas enzimas não aumentam no sopro, então tá falso também. Quem vê vai ser apenas um de novo. A artéria pulmonar, quem é a artéria pulmonar? Essa aqui, ó. Essa aqui não é a artéria pulmonar, não. Essa aqui é a artéria... Essa é a artéria pulmonar. A artéria pulmonar, que é a 5, e as veias cavas, que é a 1 e a 2, beleza. A 5 é a artéria pulmonar e a 1 e a 2 são as veias cavas. A artéria pulmonar, que é a 5, e as veias cavas 1 e 2, compõem a pequena circulação. As veias cavas não fazem parte da pequena circulação. Essa não vai ter resposta, não. Veja, ó. A artéria pulmonar, ela é da pequena circulação, mas as veias cavas não são da pequena circulação. Como é que é a grande e a pequena? A grande circulação começa com o 3, que é a artéria aorta, e termina com 1 e 2. E a pequena circulação começa com o 5 e termina com o 4. Veja, vou repetir, ó. A grande circulação começa com o 3, que é a artéria aorta, e termina com a veia cava superior e a veia cava inferior. É a grande circulação. E a pequena começa com o 5, que é a artéria pulmonar, e termina com as 4 veias pulmonares. Então já diz errado aqui, ó, que a veia cava pertence à pequena circulação. Já a artéria aorta, que é o 3, e as veias pulmonares, que é o 4, a veia pulmonar não faz parte da grande circulação. Tá vendo? Então tá aí. Carótidas e subclávias participam da grande circulação, certo? As artérias carótidas e subclávias participam da grande circulação. Já a artéria hepática, renal e esplênica da pequena. Não. A artéria hepática, renal e esplênica fazem parte da grande circulação. O item está errado, só onde eu risquei. O que estaria sem resposta. Porque aqui, ó, falso. Essa questão de vestibular, e quem elaborou essa questão quis colocar apenas uma que era carótida, e não é carótida, é coronária, mas aí fica falso pela carótida, falso pelas enzimas aqui que estão erradas, não é no sopro, e falso porque esse 3 aqui está totalmente falso. Veias cavas não fazem parte da pequena, fazem parte da grande, veias pulmonares não fazem parte da grande, fazem parte da pequena,
E a artéria hepática, renal e esplênica não fazem parte da pequena, fazem parte da grande circulação. Como o importante é mais revisar do que propriamente achar uma questão, a questão fica sem alternativa, fica letra A, fica letra 1, 2, 3, tudo falso. Questão, só para você ter uma noção aqui das principais regiões do nosso corpo que fabricam hormônios. Ó, a glândula pineal, que fabrica o hormônio melatonina, o hipotálamo, que fabrica vários hormônios que controlam a hipófise que libera o GH, o TSH, o LH, o FSH, o LH, a prolactina também, né? A tireoide, que fabrica o T3, o T4 e a tireocalcitonina, tô lembrando? A paratireoide, que fabrica o paratormônio. O timo, que fabrica a timosina e a timopoetina, hormônios que estimulam a nossa imunidade. A suprarrenal, que produz o cortisol, que é o hormônio do estresse, a aldosterona e os hormônios sexuais masculinos. O pâncreas, que fabrica insulina, glucagon e somatostatina. Os ovários, que produzem estrogênios e progesterona, e os testículos, que produzem a testosterona. Tem que saber essa sequência e os hormônios principais de cada glândula. Vamos para a questão 13. Analise os que se seguem sobre o sistema endócrino humano. Vamos lá. A adenohipófise produz o hormônio... Olha que revisão massa do sistema endócrino. Produz o hormônio somatotrófico do crescimento, o TSH, que estimula a tireoide, e o ACTH, que estimula o córtex da adrenal. O FSH e o LH estimulam as gônadas. De novo, o STH estimula o crescimento, TSH estimula a tireoide, ACTH estimula o córtex, a parte periférica da adrenal, o FSH no homem estimula a produção de espermatozoide e na mulher o crescimento do folículo ovariano, e o LH no homem estimula a produção de testosterona e na mulher a ovulação. Esses hormônios que a adenohipófise produz são sob estímulo do hipotálamo. E a neurohipófise produz o ADH e a ocitocina. A neurohipófise não produz, ela apenas libera, que ele fala que produz, ó, ele colocou aqui que produz. Não, a adenohipófise, a neurohipófise não produz. Ela libera os hormônios fabricados no hipotálamo, certo? Então veja bem, a ADH e a ocitocina são hormônios produzidos pelo hipotálamo e liberados pela neurohipófise. Então já está errado aqui, ó. A neurohipófise não produz. A tireoide controla o metabolismo corporal, com hormônios envolvidos com o metabolismo do iodo e do cálcio. Seus distúrbios podem causar problemas, podem ser primários ou secundários. Quando o defeito é na tireoide, mesmo, é um hipertireoidismo ou um hipotireoidismo primário. Mas quando o defeito é em outro local, que acarreta, é um defeito na hipófise, que não estimula a tireoide, aí é um hipertireoidismo ou hipotireoidismo secundário. Mas aqui está falso, porque diz que o único erro daqui é dizer que a neurohipófise produz o ADH e a ocitocina. O glucagon age em jejum prolongado. Quando depois que você come, faz a sua refeição, o almoço, quem vai atuar é a insulina. A insulina vai baixar a sua glicemia. E o glucagon, ele vai aumentar a sua glicemia em jejum prolongado. Bem como a insulina após uma refeição. Beleza. Num jejum prolongado. Pessoal, tudo beleza aí, né, pessoal? Vamos continuar aqui. Acorda, 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 que tá com sono, acorda. Vamos lá. O glucagon atua em jejum prolongado. Certo? O glucagon atua em jejum prolongado. A insulina atua após uma refeição. Depois que você come aquele prato de macarrão lá, tamanho do mundo, que vai atuar a insulina. A diabetes mellitus sempre surge a partir de uma vida de estresse, obesidade e má alimentação. A diabetes tipo 2. Verdade. Esse sempre aqui está meio colocado meio errado, mas sempre surge, mas dá para aceitar. O córtex da adrenal libera o cortisol, que é um glicocorticoide. O cortisol aumenta a glicemia. Mineralocorticoide, que é a aldosterona, na reabsorção de sais e androgênios.
Verdade. O glucagon atua no jejum, a insulina atua após uma refeição, né? Aí você tem o córtex da adrenal, que libera o cortisol e tudo mais, e a aldosterona, beleza, reabsorção de sais. Valeu. Nanismo, gigantismo e acromegalia são alterações observadas a partir de distúrbios da hipófise, certo? Bócio é na tireoide, o bócio que é o hipertireoidismo. Diabetes do pâncreas, doença de Cushing e doença de Addison nas adrenais. Cushing é o excesso dos hormônios da adrenal. E Addison é uma diminuição dos hormônios da adrenal. Estaria certo o item 2 e 3, resposta letra D de dado. Beleza? Vamos para as últimas questões da nossa revisão. Vamos lá. A doença hemolítica do recém-nascido é decorrente da incompatibilidade sanguínea materno-fetal, em que os anticorpos da mãe passam, né, contra os antígenos das hemácias do bebê, atravessam a placenta e causam hemólise do bebê, destroem as hemácias do bebê. Ele quer o item incorreto. No nascimento, a criança deve fazer a exotransfusão, objetivando eliminar aos poucos os anticorpos anti-RH que a criança recebeu da mãe. Verdade. A exotransfusão vai retirar os anticorpos que a mãe passou para o bebê. Esta doença acontece somente quando a mãe for negativa ou o filho positivo, sendo obrigatoriamente o pai positivo e portador de homozigose. Não, o pai pode ser heterozigoto, Rzão, Rzinho. Não obrigatoriamente o pai deve ser Rzão, Rzão. Já é a resposta, letra B. Vamos à letra C. Se o pai da criança for RH negativo, essa criança nunca apresentará eritroblastose fetal. Portanto, a mãe nunca poderá ser sensibilizada. É porque a mãe negativa e o pai negativo não tem como, só nasce negativo. Se o pai negativo, a mãe negativa nasceu um filho positivo, rolou, cai aí, viu? Em todos os filhos de uma mulher negativa que tem seu RH positivo, deve-se administrar o soro anti-RH logo após o parto para evitar a sensibilização da mãe. Se a mãe é negativa e tem 3 filhos positivos, ela toma o soro 3 vezes para evitar que as hemácias do feto tenham sensibilizado ela. Esse soro destrói as hemácias do feto que são positivas para que a mãe não seja sensibilizada. Então a mulher que teve 5 filhos positivos, ela sendo negativa, tem que tomar o soro 5 vezes. A criança nasce com edemas, icterícia, inchaços, anemia e deve ser imediatamente ir para a incubadora receber fototerapia e extransfusão. Verdade. Resposta, letra C. O homem não obrigatoriamente deve ser homozigoto. E a nossa, aqui está a foto da mulher negativa, o primeiro filho que sensibiliza a mãe fabrica anticorpos e aqui é o segundo filho positivo. E a nossa última questão é a seguinte. Sobre os cordados, uma revisãozinha de zoologia. O tubo nervoso dorsal, as fendas branquiais, o coração ventral e a notocorda, em alguma fase da vida, são características típicas dos cordados. Certo? Cefalocordados são os cordados mais primitivos, como é o caso do anfioxo. Tem notocorda e tubo neural desenvolvido, circulação fechada e são dioicos. Verdade. Esse item está verdade. O tubo nervoso dorsal, fendas branquiais, coração ventral, notocorda, em alguma fase da vida. Cefalocordados são os cordados mais primitivos. Tem notocorda e tubo nervoso dorsal. Circulação fechada e são dioicos. Verdade. Ciclostomatas, que são aquele peixe lampreia, peixe bruxa, que é a lampreia, né? São cartilaginosos com escamas. Eles não têm escamas. Tem brânquias descobertas, são agnatas. O que é agnata? Não tem mandíbula. E podem ser detritívoros, como é o caso da lampreia, e hematófagos a feiticeira. Está ao contrário. Detritivo não é a lampreia, é a feiticeira. E hematófago não é a feiticeira, é a lampreia. Os peixes têm circulação fechada, simples e incompleta. Não é incompleta, é completa. Coração com 3 cavidades, não são 3, são 2 e são pecilotérmicos. Eu estou riscando que está errado. Os peixes ósseos, os peixes possuem bexiga natatória, ânus e excretam amônia. Os ósseos, já os cartilaginosos não têm isso. Os peixes ósseos têm ânus, têm bexiga natatória e excretam amônia. O que está errado só é o que eu risquei. O item como um todo está falso. Anfíbios possuem circulação fechada, dupla e incompleta.
Respiração pulmonar, cutânea e branquial. Cutânea e pulmonar na fase adulta, branquial na fase larval. Coração com 3 cavidades e percilotermia. Até aí tá perfeito. Suas ordens são gimnofiona, que é a cobra cega, anura, sapos e urodela, salamandras. Verdade. Revisãozinha de anfíbio aqui, boa, viu? Ó. Os répteis possuem pele seca. Valeu. Circulação fechada. Valeu. Dupla e completa. Valeu. Além de coração com 3 cavidades, com exceção dos crocodilianos, que tem 4 cavidades. Suas ordens... Gente, quem perguntar a você, quantas cavidades tem o coração de réptil? 3. Coração de réptil tem 3, com aquele septo de Sabatier. Só os crocodilianos tem 4. Ofídeas são as cobras, quelônia são as tartarugas e crocodília são os crocodilos. E saúria são os lagartos. O item tá verdade. Em acidentes com cobras, eita, importante esse aqui, viu? Em acidentes com cobras, lava-se a região com água corrente. Abre uma torneira e lava com água e sabão. Acalma-se a pessoa e deixa-o com o maior tempo disponível com o pé e deixa-o em pé o maior tempo disponível. E não se faz sangria ou garrote. Você deixa a pessoa em pé, gente? Não, você eleva o membro. Se foi na perna ou na coxa, eleve a perna e a coxa. Se foi no braço que a cobra picou, eleve o braço. Você eleva o membro. Deixar a pessoa em pé o maior tempo possível não é bom, falso. As aves são homeotérmicas. Tem ossos pneumáticos e sacos aéreos. Ossos pneumáticos e sacos aéreos são as principais estruturas que fazem as aves voar. A moela faz digestão mecânica, o proventrículo faz digestão química, não esqueça disso. Moela, digestão mecânica e proventrículo química. A glândula oropigiana impermeabiliza as penas, são animais uricotélicos e com fecundação interna. Tudo verdadeiríssimo. Revisãozinha de aves aí legal. Revisão de aves legal aqui, ó. E os mamíferos são ureotélicos. O que é uricotélico, gente, nas aves? Que excreta ácido úrico, viu? Mamíferos são ureotélicos. Possuem ureotélicos, que excretam ureia. Possuem hemácias anucleadas, não tem núcleo. Alvéolos, são os únicos que têm alvéolos, placenta e diafragma. De novo, mamíferos são ureotélicos, com hemácias anucleadas, alvéolos, placentas e diafragma. Perfeito. Dividem-se em 3 subclasses. Prototéria, cuja ordem é a monotremata, que são os ornitorrincos e équidinas. Gente, o prototéria, ele não tem nada. Ele não tem útero, ele não tem vagina, ele tem cloaca, ele põe ovo, ele tem bico. Só é mamífero porque tem leite. É o prototéria. O metatéria, cuja ordem é a marsúpia, que são os coalas, gambás e cangurus. Tem tudo, os metatéria, mas tudo atrofiado. Placenta, útero, vagina, tudo atrofiado. E os eutérias que são os mais evoluídos, tem várias ordens. Edentata, são os primatas, quirópteros, proboscídeos, cetáceos e outros mais. Quem são os edentatas? São os desdentados, né? São bicho preguiça. Aí você vai ter os tamanduá, aí você vai ter os primatas, homens e macacos, quirópteros, morcegos, proboscídeos são os elefantes, cetáceos são os golfinhos e baleias, dentre outros. Então é assim, tá verdade isso aqui. Essa tá verdade. É assim, a divisão de mamífero é assim. Prototéria não tem nada, metatéria tem tudo atrofiado e eutéria tem tudo bem desenvolvido. Resposta ficou VF, VV. Gente, revisamos muita coisa. Foi 1h e pouco aí de revisão, 1h40, 1h30, 1h e pouco, de muita revisão, de muitas dicas. Fizemos 15 questões, vimos o que estava errado em cada questão, e esse é o nosso objetivo, que nos últimos dias, nos últimos momentos, nós sempre estejamos com você, revisando, relembrando, para que você faça uma excelente prova. Valeu, pessoal, e até a nossa próxima aula. Um forte abraço, Jobicismo sempre!